Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos um Biblioteca Submersa abordando uma obra nacional, né? Que é justamente Lucífugo de Oscar Nestares, né? Antes de mais nada, algumas novidades, né? Semana que vem, na segunda ou terça-feira, vamos dar início ao Late Pledge de Futurologias, né? Vou tentar organizar melhor. Com a mudança de interface ficou bem mais confuso, né? Tive essa reclamação até de alguns colaboradores do livro, de um dos livros, no caso. E vou tentar organizar de uma forma mais fácil, né? Temos recompensas novas que vão estar disponíveis. E apoiem, né, o Futurologias aí, o trabalho tanto a tradução da Júlia Lobão, quanto os paratextos da professora Silvia, quanto as narrativas cyberpunk do Eduardo, estão calibradíssimas, né? É um material incrível. Apoie, conheça, apoie, né? Tem trechos tem muitas postagens no Instagram, tem alguns vídeos, né? Conheça e apoie, vale a pena. Além disso, continuo montando a oficina. Espero que até o final de setembro a oficina de criação narrativa esteja pronta. E aí vocês vão poder usufruir, né, dos materiais em PDF, dos vídeos e de 4 encontros presenciais coletivos de preferência, né? Eu creio que vai ser interessante, né? Mas então voltamos para esta obra de Oscar Nestares. É o romance mais recente dele, não é bem um romance, uma noveleta, tem lá as suas 120 páginas, né? Uma breve introdução de umas 4 páginas, 5 páginas, né? Um pouco mais até. Um pequeno ensaio, eu vou falar um pouco mais dele no final, que eu não concordo 100% com o Oscar aqui. Pela AVEC, que é a casa editorial dele ultimamente, embora o Oscar seja uma pessoa, uma figura, uma grande figura do cenário, né, das editoras independentes brasileiras, especialmente aí dentro do gênero fantástico e horror. Ele colabora com várias editoras, já colaborou com a Rafus, já colaborou com a Diário Macabro, colabora bastante com o Sebo Clepsidra e a Ex Machina, né, nos projetos coletivos, às vezes em alguns projetos individuais. É um autor, é um pesquisador, né, ele tem o trabalho dele com o Tenebra, né, os livros, o site, né, o arquivo. Então é um nome de peso, né, na ficção, assim, é uma figura bastante querida, né, eu acho, dentro do universo aí das editoras independentes, né, como autor, como tradutor, como autor de prefácios, né, de paratextos. E aqui então, esse digamos, o livro mais recente dele de ficção, foi lançado ano passado, não tive tempo de ler ano passado, então provavelmente vai estar na minha lista de melhores leituras deste ano, até porque eu acho que ele lançou, eu consegui essa cópia com ele já no final do ano, né? Já aí em outubro, novembro, dezembro, aí já não deu para ler mesmo. Mas eu li, é uma leitura saborosíssima, eu li muito rápido, e tem alguns comentários para fazer desse livro. Eu acho ele tem pontos muito instigantes, e em alguns momentos ele é realmente magistral, ele tem uma virada, né, algumas viradas que são inteligentes, né, constrói uma estrutura que ao mesmo tempo é, como eu vou dizer assim, quase uma homenagem a uma certa obra que eu trouxe aqui também, mas também é uma espécie de reflexão a respeito de, enfim, né, dessas questões relacionadas à misoginia, né? O Lucífugo aqui, que é o personagem principal, ele é um misógino, só que evidentemente ele não pertence a um grupo, né? Ele é um misógino lobo solitário que faz atrocidades. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler do livro, é um livro, como eu falei, recente, saiu ano passado. Adquiram, né? A editora é muito boa, a VEC, né? Então vale a pena. É uma editora que pratica bons preços, tem bons descontos. Busquem por esse livro e pelos outros do Oscar, né? Especialmente o Billy Negra, que ainda acho que é a obra-prima do Oscar. É um terror cósmico com ficção especulativa, muito bem pensado, né?
mas esse também não fica muito atrás, muito bom também. Vou falar brevemente uma sinopse. A narrativa é um pouco abstrata, né? Ela tem poucos nomes de personagem. Na verdade, as vítimas, vamos colocar assim, têm um nome muito curioso em geral. Os outros personagens não têm um nome muito claro, né? E é a história então contada da perspectiva desse indivíduo, né? De um misógino, né? Um indivíduo que tem um certo ódio pelas mulheres, e esse indivíduo ele vai narrando como que de mais ou menos ele configurou uma visão de mundo, Zeitgeist não, Weltanschauung, né? Uma visão de mundo, e essa visão de mundo faz com que ele cometa crimes, né? Que ele faça coisas horríveis, realize ações odiosas, e não exatamente em nome de um princípio ideológico. Isso é bem interessante. É algo abstrato, como uma espécie de satisfação pessoal. E nesse ponto é muito interessante porque o Oscar vai utilizar uma ideia de uma formação para esse homem odioso, e essa formação passa pelo livro do Lautréamont, Os Cantos de Maldoror, né? Eu queria abrir um parênteses inicial aqui, depois eu vou falar de um dispositivo narrativo empregado nessa... Não chega a ser um tema, às vezes pode ser até entendido como um tema, mas eu considero mais como um dispositivo discursivo inteligentíssimo que o Oscar usa muito bem, mas vou falar isso depois. Primeiro vamos falar de Lautréamont. O Lautréamont é uma espécie de escola de formação do pequeno assassino, né, que se torna o pequeno criminoso, né, que se torna depois um grande criminoso. E é interessante porque o livro do Oscar ele aciona memórias involuntárias no leitor. Quer dizer, obviamente eu, pelo menos, não me identifico com um indivíduo odioso que comete atos detestáveis, atos horrendos com mulheres, né? Mas ele tem uma formação, não exatamente erudita, mas uma formação de leitor que passa por esse livro. E é curioso porque foi um pouco da minha formação também. Eu li muita coisa na infância, especialmente na adolescência, né? Da adolescência e nos primeiros anos de faculdade. E nesse período, dos 17 aos 18, eu li este livro aqui. Não é essa edição eu consegui muito tempo depois, mas com a tradução do Claudio Wheeler, né? Que foi aqui é a edição completa, as obras completas do Lautréamont, que vem o Canto de Maldoror, a visão oposta ao Canto de Maldoror, como se fosse um negativo, que é o Poesias, que é uma loucura também, mas em um outro sentido, algo mais filosófico, parece quase antecipando um Wittgenstein da vida, né? Assim, o Poesias, falas assim que parecem axiomas e ao mesmo tempo parece quase coisas assim oraculares, né? Citações curtas, aforismos, né? Esse é o Poesias. E algumas cartas muito famosas dele para os amigos dele em Paris, né? Lautréamont é uma figura, assim, aqui tem algumas citações atrás, né? Do Otávio Paz, André Breton, Antonin Artaud e outros, né? O Lautréamont é uma figura única da literatura, né? Ele era uruguaio, mas nascido no Uruguai, né? Ascendência francesa, e ele foi para Paris, estudou, né? Mais ou menos integrou-se ao grupo ali dos simbolistas ou pós-românticos ultra-radicais. Tinham vários, né? Desde mais ou menos 1840, com Champavert, né? Começou a ter essa aglutinação, Xavier Fourniret e outros, né? Gerard de Nerval, são os pós-românticos, os românticos ultra-radicais, e depois os simbolistas, né? Que começavam a se organizar. Então ele estava um pouco nesse grupo. E aí ele escreveu Cantos de Maldoror, que é um livro inacreditável. Eu li na edição lindíssima da Max Limonade, de 1980, do final dos anos 70 e dos anos 80. Tradução do Wheeler. E esse livro marcou a minha adolescência, assim, como... né, quando eu terminei de ler o Cantos de Maldoror, tem trechos que eu lembro até hoje, foi como se uma
uma barra de ferro me atingisse na cabeça, né? Esse tipo de sensação que é trazido por Cantos de Maldoror, né? É um dos livros, tentaram me roubar esse livro, inclusive no conjunto residencial da USP, porque é um livro sensacional, e quem conhece esse autor, quem conhece esse livro, quem conhece a tradução brasileira rara da Max Lemonade, sabe o que é o efeito desse livro, não é? E é um livro de negação absoluta, né? Assim como Poesias, né? O texto posterior, a criação posterior do Lautréamont é uma positividade absoluta, ou entre aspas, né? Irônica. Mas é um livro essencial. Então, quando eu leio, mesmo que seja um canalha falando, né? Um crápula, esse tipo de formação foi que eu passei. Tudo bem que ele vai direcionando para um lado muito mais horripilante, né? Mas é uma leitura que você nunca esquece, né? Então, o Oscar deve estar emulando a própria formação dele, né? A leitura desse livro sensacional. E isso é incrível, tem vários momentos assim. O Oscar ele trabalha bastante com a cidade de São Paulo, então você vai conhecendo a noite da cidade de São Paulo através do livro. Uma noite mais sórdida, evidentemente, mas não só. A noite em geral de São Paulo, né? As baladas, assim, os bares, os inferninhos, né? É uma leitura urbana muito revigorante, mesmo para quem nunca pisou em São Paulo. Sei lá, se esse livro for traduzido para o inglês, e uma pessoa comprar no interior de El Paso, vai sentir essa energia urbana no livro do Oscar. Então isso também é sensacional, porque também foi um pouco como eu descobri a cidade, né? Recém-chegado de Campo Grande, com o meu Cantos de Maldoror na bolsa, né? Na sacola, na mala, eu fui descobrindo a cidade, fui conhecendo os lugares como Madame Satã, o Holy, né? Assim, as lojas de disco, as livrarias, os sebos, né? O que tinha em cada um, fui descobrindo autores, e é um pouco a experiência aqui também. Só que como eu falei, né? Ele é interessante porque essas experiências não são reconfortantes, porque quem está fazendo isso é um monstro, né? Então, o Oscar, como eu disse, o Oscar ele tem uma perspectiva muito inteligente quando ele vai montando a narrativa dele. Quer dizer, essas sensações bastante familiares e bastante, digamos assim, relacionadas a essa nostalgia, nessa sensação de nostalgia meio até paralisante, que é comum hoje em dia, o Oscar ele consegue subverter, né, de uma forma em que essa nostalgia, às vezes o leitor também sente, ela se relaciona com um tipo sórdido e monstruoso. Então isso é uma ideia, um misógino, né? Isso é uma ideia muito boa, né? Então tem vários episódios do livro que fazem o leitor realmente entrar num universo muito peculiar que é a noite paulistana. Quem conhece sabe muito bem como fica, o que isso significa e o que você pode encontrar nessa noite paulistana, né? Além disso, o Oscar ele utiliza um recurso que eu acho sensacional. Ele vai se chamar de assassino santificado, né? Ele até menciona aqui, eu esqueci de marcar, utilizando trechos do Cantos de Maldoror como justificativa dos crimes, né? É um criminoso justificado. Esse é um tipo, como eu disse, um dispositivo narrativo e discursivo, porque ele não funciona só em narrativas, né? Ele eventualmente funciona também em termos retóricos, né? Na construção de discursos que não são ficcionais, e funciona muito bem aqui, né? O criminoso imaginário, o criminoso justificado, no caso, ele tem uma longa, bem longa mesmo, tradição, vamos dizer assim. Quando a gente pensa, por exemplo, na Antiguidade Clássica, não existia dessa forma, porque, de certa maneira, a noção de crime era um pouco diferente, né? Em geral, uma noção relacionada a sangue familiar, né? A algum ato criminoso, um assassinato, um envenenamento, que seja dentro da esfera familiar ou dentro da esfera da sua tribo, do seu povo. Então, sei lá, né? E um Édipo, né? Ele é um criminoso involuntário, de certa forma, não sabe o que fez,
que ele cometeu um crime horrível, que é o parricídio, né? Mas ele, quando ele percebe, ele é punido, né? De certa forma, a punição coincide com a percepção da grandiosidade do crime dele. Por outro lado, ao mesmo tempo, na antiguidade, os crimes não eram exatamente vistos como algo passível de punição sempre. Se houvesse uma justificativa relacionada a uma coletividade, ao povo, ou ao reino, ou o que fosse, o crime poderia ser desconsiderado, pelo menos desconsiderado pro personagem, que aí, digamos assim, ficaria cego, e aí se ferraria, né, digamos assim. Então isso acontece, por exemplo, com Agamemnon, no caso da Orestia, ou também na Electra, né, porque ele acredita que quando ele faz o sacrifício da Ifigênia, em Aulis, né, todo mundo viu que ganharam a guerra e a mulher dele, a Clitemnestra, deve ter esquecido, né? Passou um tempo, ganhamos a guerra, não, ela nunca esqueceu, e ela mata ele. Então, não é que você se justifica, né? Você apela ou para um recurso coletivo, sempre, né? Do povo, e os crimes existem dentro de uma esfera mais familiar. Também pelo tamanho da humanidade, né? Na Idade Média, com o cristianismo, muda um pouco. Na Divina Comédia tem um momento, acho que no 13º canto, do encontro com o Guerra, né? Acho que é Guido Guerra o nome dele, o amigo do Dante, né? O Guido Guerra, que era no canto 16, que era um sodomita. E ele está no inferno, não é? A pena dele, ele não cometeu um crime muito sério, ele não gerou uma morte, uma traição, mesmo assim ele está no inferno. O Dante considera que é uma pessoa, ele admira esse homem, né? Ele só faz elogios nos versos desse canto, e os amigos dele, que também estão no inferno, né? 3 sodomitas de Florença. Mas a verdade é que a sodomia era um crime contra a natureza, não é? Então você tinha que ser punido, mas isso não era exatamente um crime, né? Como um assassinato ou um parricídio, ou o que fosse. Então era difícil a postura, né? O indivíduo sabia, de certa forma, que ele teria punições se fosse descoberto, se fosse. Ou depois da morte, quando alguém desse com a língua nos dentes, né? Que era o geral caso, né? Mas ele, assim, queimado em efígie, ou né? Alguma punição para a família, né? Então é interessante porque aí uma estrutura muito rígida, religiosa, né, que determina as leis e que tinha tanto pontos assim, pontos cegos quanto pontos falhos, né? E aí, bom, chegamos à modernidade, não é? A partir especialmente do Paraíso Perdido, né, o Satã, do Lúcifer, do John Milton, ele tem de certa forma uma justificativa muito forte para o que ele faz e um orgulho até naquilo. Esse personagem, né, o Satã, do John Milton, ele que vai configurar o nosso criminoso justificado, né? No romantismo vão aparecer várias obras relacionadas. Eu traduzi uma, né, que é o do Assassinato como uma das Belas Artes, do Thomas de Quincey, que o crime é estético, estetizante, né? Então, tudo bem, né? Eu vou contemplar esse crime. Não é se ele for esteticamente agradável, ele tem uma certa justificativa, né? Às vezes a religião, James Hogg escreveu, né, As Confissões de um Pecador Justificado. Mas o Poe também vai ter os seus assassinos justificados, né, tanto no Gato Preto, Coração Denúncia Delator, em vários contos do Poe. Mas talvez o grande autor no século XIX, porque no século XX vai explodir, a narrativa policial depende muito disso, tanto no ar quanto não no ar. Então os personagens de uma Patricia Highsmith, como o Ripley, né, Ripleyed, né, a saga do Ripley, ou os personagens de um Donald Westlake, né, todos têm uma justificativa. Mas antes disso, né, quando a coisa antes um pouco de explodir no século XX,
Eu acho que o grande autor desse universo, desse recurso, é o Dostoiévski, especialmente em 2 livros, né? Quer dizer, 3, com os irmãos Karamazov, né? Mas Os Demônios e Crime e Castigo, isso é a base. Dos irmãos Karamazov é praticamente aquilo, é um mito de criação, né? Tem de tudo ali, então não conta tanto. Mas tudo gira em torno de um criminoso justificado tanto nos Demônios quanto no Crime e Castigo. E, na verdade, no Crime e Castigo, vários, né, criminosos justificados, né? Tem o pai da menina que se prostitui, né? Enfim, tem o próprio Raskolnikov, né? Dostoiévski leva isso, então, a um nível de arte. Essa estrutura, como eu falei, discursivo-narrativa, né? E o Oscar trabalha exatamente essa estrutura. O nosso personagem central não nomeado, ele tem uma espécie de obsessão pelo Maldoror, como eu falei, e usa, né, os elogios ao crime que aparecem no Canto de Maldoror como um recurso poético de justificativa dos atos dele. E ele vai realizar esses atos tendo em vista isso, né? Esse recurso de justificativa. É interessante que não é uma justificativa exatamente ideológica, embora seja, flerte com isso no final, tem um desvio temporário que é muito interessante, mas não é desenvolvido, né? Tem um desvio temporário. Mas ele justifica os crimes a partir do seu próprio intelecto, da sua missão, de uma percepção que ele tem de uma espécie de animalidade feminina natural, né? Contraposta a uma racionalidade masculina, né? O clássico preconceito do misógino, né? Então o Oscar ele consegue desenvolver a figura do misógino sem recair em caricaturas, né? E claro, a narrativa é violentíssima, mas é necessário para justamente pintar o universo infernal desse tipo de indivíduo, que é praticamente um criminoso, um assassino em potencial, né? O misógino é isso. Não tem outra palavra para definir um indivíduo desses, não é? Criminoso em potencial. Então, assim, é uma narrativa então muito bem estruturada, muito inteligente e que usa muito bem esse recurso do criminoso justificado, né? Essa antiga tradição, né, que tem não é tanto tempo e que chega até aqui o nosso livro, né, do Oscar. Se eu fosse colocar algum tipo de questão, né, não é uma crítica, né, evidentemente, é uma questão. Os livros colocam questões pelas opções que o Oscar faz. Uma que eu acho que né, penso que ficaria muito mais interessante seria se esse livro fosse um pouco mais longo, um pouco mais tivesse uma interação mais digamos assim, desenvolvida, né? Não que não seja. A proposta aqui é ser mais breve, né? E mesmo assim é terrível, né? A brevidade do negócio é terrível, tem 100 e poucas páginas, né? Mas eu me lembro sempre de um livro do Colin Wilson, foi um dos primeiros dele que eu li. Colin Wilson é um dos heróis aqui da Rafus, um dos muitos heróis. Antes ou depois do William Morris, que é o grande herói da Rafus Press, a gente tem vários heróis intelectuais, né, que eu já comentei aqui milhares de vezes. Pasolini, Cioran e tantos outros aí, né? Kierkegaard, né? O próprio Wittgenstein, que eu escrevi um conto sobre ele, né, a partir das experiências dele. Mas um desses heróis, inclusive, aliás, é o Colin Wilson. E o Colin Wilson, ele escreveu nos anos 50, foi o primeiro romance dele, acho que estreia, um livro que chama The Glass Cage, Gaiola de Vidro, seria mais ou menos a tradução. E é a história de uma espécie de duelo mental entre um serial killer pavoroso que despedaça as vítimas e um investigador involuntário, na verdade um acadêmico pesquisador de William Blake, especialista em William Blake, e ele é chamado pela polícia porque o assassino faz com o sangue das vítimas, igual meio que o Jack e o The Ripper, né? Ele reproduz versos do Blake. E tem um trecho que eu nunca esqueci desse livro que ele fala assim como
Não existe nada semelhante, né, entre Blake e um assassinato. Como que ele faz isso? Então, de certa forma, esse investigador voluntário é atraído, né, para a investigação por conta dessa dúvida. Por que ele faz isso? Como que ele consegue fazer isso? Né, pegar digamos assim, um sublime, que é a poesia do William Blake, qualquer que seja, e mesclar com essa coisa odiosa, né, do crime. E é um pouco que eu vejo aqui. Existe depois um desdobramento muito interessante para isso também, como no próprio Glass Cage, né? A solução do Oscar é muito inteligente no final, mas eu queria, de certa forma, ver um pouco mais desse personagem, né? Ele, como eu falei, ele tem um desdobramento curto, possível, né? Uma possibilidade que é ali imaginada pelo protagonista, uma possibilidade ali do que pode ser a origem dele, ou por que ele faz aquilo exatamente, o que realmente o move, no fim das contas. Mas o Oscar não vai nesse caminho. Eu entendo que fica um mistério, e isso engrandece o personagem. Mas também entendo que seria uma opção interessante também dar um pouco mais de carga, né? Eu me lembro também sempre do personagem do Stavrogin, né? Dos Demônios, do Dostoiévski. É um personagem sensacional e ele tem um capítulo tão tenebroso que foi censurado na época, não está na edição original dos Demônios, né, que é a Confissão de Stavrogin. E é algo de pavor, é um crime também que é cometido por isso é uma confissão, né? E é tão pavoroso que é extraordinário. Assim. E não é um personagem que tem muita base na história, então eu acho que, mas Os Demônios é um livro de 300 páginas, até um pouco mais, né? Então, como eu falei, talvez se o Oscar seguisse um caminho de fazer uma novela um pouco mais longa, um pequeno romance, esse livro seguiria um caminho também igualmente, ou até um pouco mais interessante. Mas é só isso. É um livro brilhante, uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, né? De autores nacionais, acho que é a melhor leitura que eu fiz esse ano. E recomendadíssimo, né? A outra questão até que eu queria comentar é que o Oscar fala do problema, na apresentação, né, do problema da diferença entre cinema e literatura, da representação, né, desses universos, né? De fato, com a literatura você tem uma possibilidade, o cinema é uma representação sempre mais coletiva, então para representação de crimes, monstruosidades num sentido mais coletivo, ele tem um ótimo funcionamento, né? O cinema é mais íntimo, realmente. Você entra na mente, né? Isso é impossível no cinema. Mas eu discordo quando ele diz dessa questão da aparelhagem do cinema, né? Você sabe que é o sangue falso, que a atriz vai levantar se morreu na história, né? E porque a literatura também tem uma espécie de montagem dramática, né? É uma performance. O livro é uma espécie de performance, né? Quando ele é traduzido, então, tem uma dupla performance, né? Tem a do escritor e tem a do tradutor, que traz para o leitor com seu próprio assinatura, seu próprio estilo. É impossível um tradutor não ter um estilo, especialmente em literatura, né? Isso é possível de se discutir em traduções técnicas, né? Tem que ser mais próximo possível do texto, ou em traduções de divulgação científica, mas literatura, filosofia, teoria literária, né? Teoria filosófica, isso não. Isso realmente tem uma assinatura do tradutor e isso meio que seta um teatro mental para o leitor. Mas, de fato, né, embora exista esse arranjo cênico, né, na literatura escrita também, a literatura sempre vai ser mais íntima. Né, e aqui nesse livro a gente tem intimidade com um monstro que é, ao mesmo tempo, estimulante e terrível, e que vale muito o tempo, né, a leitura de todos. Vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos e até a próxima.